Olá, pessoal. Então, finalizando, finalmente, o nosso conteúdo teórico de fisiologia, vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da fisiologia da reprodução. Bom, pessoal, então, para a gente começar falando de fisiologia da reprodução, é importante que vocês relembrem o conteúdo de biologia celular, embriogênese. Então, após a fecundação do óvulo com espermatozoide, nós temos a formação do zigoto, que é a primeira célula diploide do organismo. Após o zigoto, ele sofre uma divisão, originando duas células, e aí nós temos, então, o chamado blastômero. Esse blastômero vai se dividindo, formando 4 ou 8 células. Aqui, com formação de 8 células, nós temos, então, a presença das células tronco toptipotentes, que são aquelas células que são originadas de uma célula mãe idêntica e podem dar origem a um organismo como um todo. Depois, nós temos uma divisão contínua, até atingir a formação da mórula, Tem esse nome por conta por parecer com uma amora. Então, os blastômeros com a formação da mórula, nós temos que os blastômeros mais internos dão origem à massa celular interna, que vai ser chamado de embrioblasto, e os blastômeros mais periféricos vão originar uma camada de células mais externa, chamada de trofoblasto. Essas duas estruturas formam o estágio chamado de blastocisto, como mostrado aqui na imagem. Em seguida, o blastocisto ele vai sofrendo o processo de gastrulação, que é essa invaginação aqui das células, e a partir desse processo vão sendo formados os 3 folhetos embrionários: ectoderma, endoderma e mesoderma. É a partir da diferenciação dessas células do mesoderma que teremos a formação do trato reprodutor, tanto do macho quanto da fêmea. E esse é o foco da nossa aula. Bom, tanto o macho quanto a fêmea vão apresentar estruturas primitivas a partir da diferenciação do mesoderma. Então, vai haver a formação das gônadas primitivas, que na fêmea se tornarão ovários e no macho os testículos. Também tem a formação do ducto de Wolff ou ducto mesonéfrico, o azulzinho, e o ducto de Miller ou ducto paramesonéfrico. Na fêmea, como eu falei para vocês, a gônada primitiva vai dar origem aos ovários, o ducto de Wolff na fêmea regride e o ducto de Miller evolui para a formação do trato reprodutor da fêmea. Então, é a partir do ducto de Miller que serão formadas a tuba uterina, o útero e a parte superior da vagina. Já no macho, as gônadas primitivas haverá a formação dos testículos, o ducto de Miller no macho regride e o ducto de Wolff no macho evolui, formando então o epidídimo, vasos deferentes, vesícula seminal e o ducto ejaculatório. Então, aqui as estruturas primitivas, que são formadas tanto no macho quanto na fêmea, a partir da diferenciação das células da mesoderme. Se o embrião for fêmea, o ducto de Wolff regride, as gônadas primitivas serão os ovários e o ducto de Miller se diferencia formando tubas uterinas, útero e a parte anterior da vagina. A parte posterior da vagina será formado junto com o trato urinário, a partir do seio urogenital. Se esse embrião for macho, o ducto de Miller regride, o ducto de Wolff evolui formando epidídimo, vasos deferentes, e a gônada primitiva será os testículos, ok?
E o que vai determinar se aquela estrutura primitiva vai formar o trato reprodutor da fêmea ou do macho? Esse fator ele está relacionado à presença de um gene no cromossomo Y chamado gene SRY. O gene SRY presente no cromossomo Y, que só tem no macho, ele que vai determinar a formação do trato reprodutor do macho. A ausência desse gene faz com que aquela estrutura primitiva forme o trato reprodutor da fêmea. Como assim? Vamos entender com o fluxograma que a gente vai mostrar agora. Então, se o embrião for XY, o cromossomo Y vai ter a presença do gene SRY. Esse gene é o fator que vai determinar a formação da rede teste, dos testículos. Com o desenvolvimento daquela gônada primitiva formando a rede testes, as células vão ser diferenciadas as primeiras células de Sertoli. As células de Sertoli, elas vão produzir um hormônio chamado hormônio antimileriano. Como o próprio nome já diz, o hormônio antimileriano ele vai fazer com que aconteça a degeneração do ducto paramesonéfrico ou ducto de Miller. Então, o ducto de Miller regride e não acontece a formação do trato reprodutor da fêmea. O hormônio antimileriano também faz com que aconteça a diferenciação das células lá da gônada primitiva, formando as chamadas células de Leydig. As células de Leydig vão produzir testosterona e dihidrotestosterona. É a presença desse hormônio que vai fazer com que o ducto de Wolff se desenvolva. E aí a gente vai ter o desenvolvimento do sistema de ductos e também a formação da genital externa, tá? Do pênis, do escroto e das glândulas acessórias. Então, é a presença da testosterona e de hidrotestosterona que vai fazer com que o ducto de Wolff desenvolva e a produção do hormônio antimileriano faz com que o ducto de Miller regrida. Como a fêmea é XX, não tem o cromossomo Y, não tem gene SRY, não tem o fator determinante testicular. Se não tem o fator determinante testicular, eu tenho o desenvolvimento dos ovários. Então, aquelas gônadas primitivas vão se tornar ovários. O desenvolvimento do ovário não tem a formação das células de Sertoli, então não tem a produção do hormônio antimileriano. Se não tem hormônio antimileriano, o ducto de Miller se desenvolve e forma, então, oviduto, útero, cérvix e a parte anterior da vagina. E o ducto de Wolff, ele regride. Por que ele regride? Porque não tem testosterona, não tem célula de Leydig nos ovários. Não tem testosterona, não tem evolução do ducto de Wolff. Ok? Então, o ducto de Wolff regride. Nos ovários, eu vou ter a formação de células da granulosa, células da teca. Ok? Então, mostrando como que acontece o desenvolvimento ou não das estruturas primitivas. Então, na fêmea adulta, as gônadas primitivas serão ovários e no macho, os testículos. Na fêmea, os ductos paramesonéfricos ou de Miller formarão a tuba, o útero e a vagina. Já no macho, esse ducto ele regride, só tem vestígio do ducto de Miller. Na fêmea, em relação ao ducto de Wolff, só se tem vestígios. No macho, acontece a formação do epidídimo e dos vasos deferentes. E é a partir do seio urogenital que se tem a formação da vagina posterior, vestíbulo e uretra. E no macho, a formação da próstata, glândula bulbo-uretral e uretra. Então, uma vez formado, né, a estrutura do trato reprodutor do macho, só relembrando aqui a histologia, nós temos aqui
túbulos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides, e também o principal hormônio da reprodução do macho, que é a testosterona. Então, aqui nos túbulos seminíferos é onde nós temos as células de Sertoli, que vão dar sustentação para o desenvolvimento espermático, para a produção dos espermatozoides, e as células de Leydig, que produzem a testosterona. Aqui nós temos a rede testes, né, onde os espermatozoides formados alcançam as espermátides, e depois seguem pelo canal ou ducto eferente, epidídimo, cabeça, corpo e cauda, e ducto deferente. Os testículos são recobertos aqui pela túnica albugínea e túnica vaginalis. Aqui uma ampliação de uma alça dos túbulos seminíferos. Então, nessa alça nós temos as células de Sertoli. As células de Sertoli, elas dão sustentação ao desenvolvimento, à espermatogênese, né, a formação dos espermatozoides. Então, elas vão nutrir esses espermatozoides. Aqui nós temos uma junção basal entre uma célula de Sertoli e outra, e essa junção forma a chamada barreira hematotesticular, que impede o contato dos espermatozoides com o plasma sanguíneo, ok? Além disso, temos uma membrana basal e as células chamadas células mioide, que são células contráteis. Então, aqui nós temos as células de Sertoli, né, que são também chamadas células sustentacular, porque são células que vão dar sustentação à espermatogênese até a formação dos espermatozoides. Então, elas vão nutrir as células espermatogênicas, né, permitindo que a partir da espermatogônio tenha-se a formação do espermatócito, espermátides até a formação dos espermatozoides, que serão maturados lá no epidídimo. As células de Sertoli também conferem proteção aos espermatozoides. Porque entre uma célula de Sertoli e outra tem essa junção chamada junção basal, onde temos a chamada barreira hematotesticular. Essa barreira hematotesticular impede o contato das células espermatogênicas com o plasma sanguíneo. Então, impede o contato com células imunes, por exemplo, que podem destruir essas células espermatogênicas com algum agente infeccioso que possa estar no plasma sanguíneo. Além disso, temos uma membrana basal e as chamadas células de Leydig, estão aqui na membrana basal. As células de Leydig, elas são responsáveis por produzir o principal hormônio relacionado ao trato reprodutivo, ao ciclo reprodutivo do macho, que é a testosterona, ok? Aqui nós temos uma representação de uma célula de Leydig e de uma célula de Sertoli. A célula de Leydig tem receptor específico para um hormônio chamado hormônio luteinizante, o LH. E as células de Sertoli têm receptores específicos para o FSH, hormônio folículo estimulante. Esses hormônios, pessoal, eles são produzidos e secretados lá pela adenipofe. Lembram da aula de endócrino, né? Então, o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula a adenipofe a liberar FSH e LH. FSH e LH, como a gente falou, são hormônios tróficos que vão alcançar as gônadas, nesse caso aqui, o testículo. E aí eles vão encontrar receptores nas células de Leydig e células de Sertoli. Célula de Leydig estimulada pelo LH converte colesterol a testosterona. Então, lembram lá que também a gente falou que a testosterona é um hormônio esteroide, né, produzido a partir do colesterol. Por ser um hormônio esteroide, a testosterona ela é produzida e logo em seguida ela vai cair na corrente sanguínea por difusão simples por conta da característica de lipossolubilidade, então consegue atravessar a membrana fosfolipídica tranquilamente.
A testosterona, ela tanto cai na corrente sanguínea e vai circular, né, e vai estimular ou não o eixo hipotalâmico hipofisário, a depender da sua concentração, vai dar aquelas características, né, importantes no macho, tem função anabólica importante também, como ela também participa do processo de espermatogênese, de formação do espermatozoide. Então, a testosterona ela tem que alcançar a célula de Sertoli para também estimular esse processo, né? Lembra que a célula de Sertoli ela tem a função de nutrir e estimular a formação dos espermatozoides. Como existe uma barreira chamada barreira hematotesticular, né, entre o interstício e a membrana aqui, né, o compartimento basal onde estão sendo formados os espermatozoides, é necessário que a testosterona ela seja transportada, né? Lembra que um hormônio tipo esteroide precisa de uma proteína transportadora no plasma. A célula de Sertoli, então, produz uma proteína, que não está mostrando aqui, que é chamada proteína ligadora de andrógeno, também conhecida como ABP, por conta da sigla, ser uma sigla em inglês. A proteína ligadora de andrógeno, então, transporta a testosterona até as células de Leydig, libera essa testosterona, que vai atravessar a membrana da célula e alcançar o citoplasma e, dessa forma, estimular as células de Sertoli a darem sustentação, nutrição para a formação dos espermatozoides. E como eu falei para vocês, a testosterona também vai circular, né, e desenvolver as características reprodutivas e características teciduais importantes no macho. Então, à medida que os espermatozoides vão sendo produzidos nos túbulos seminíferos, lá no testículo, seguem pela rede de testes e canal eferente ou ducto eferente até o epidídimo. No epidídimo, esses espermatozoides são maturados e depois adquirem motilidade e seguem pelo sistema de ducto, aqui pelo canal deferente, e depois vão passar pelas glândulas acessórias. Esse canal vai passar pelas glândulas acessórias, onde essas glândulas vão formar secreções que são lançadas aqui na uretra pélvica para compor o plasma seminal. As glândulas acessórias são ampola, que é um abalamento aqui do canal deferente, glândula vesicular, próstata e glândula bulbo-uretral, ok? Próstata e glândula bulbo-uretral. Lembrar que algumas espécies não têm algumas dessas glândulas, por exemplo, o cão não tem ampola, não tem glândula vesicular e não tem glândula bulbo-uretral, só tem próstata. O suíno, o porco, não tem ampola, ok? E aí, no momento da ejaculação, as secreções das glândulas sexuais acessórias, conhecidas como plasma seminal, são misturadas com o esperma e o líquido do epidídimo para formar, então, o sêmen. Esse esquema ilustra bem a endocrinologia da reprodução do macho. Então, uma vez que o macho atingiu a puberdade, o hipotálamo ele passa a produzir e secretar de forma pulsátil o hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, que vai alcançar a adenipófise por vasos portais e estimular as células gonadotróficas a liberarem FSH e LH. Esses hormônios também são liberados na forma de pulso, são hormônios tróficos, como a gente já falou, que vão estimular as gônadas, nesse caso o testículo, a liberarem outros hormônios, que são os hormônios de órgão-alvo, nesse caso a testosterona. Então, a FSH tem receptores específicos lá nas células de Sertoli e LH tem receptores específicos lá nas células de Leydig, presentes nos túbulos seminíferos. As células de Leydig, quando ligadas a LH,
são estimuladas a produzirem testosterona a partir do colesterol. As células de Sertoli, quando ligadas a FSH, são estimuladas a darem sustentação, nutrição às células germinativas e assim acontecer a espermatogênese e formação dos espermatozoides. Para que esse processo aconteça, também é necessário que a testosterona estimule esse processo. Então, como a gente viu, as células de Sertoli e as células de Leydig estão separadas, né, por uma membrana basal. Para que a testosterona alcance as células de Sertoli e estimule essas células a darem esse processo de sustentação para a espermatogênese, a própria célula de Sertoli produz uma proteína chamada BP, proteína ligadora de andrógeno, que vai transportar a testosterona até a célula de Sertoli. E aí eu tenho, então, propriamente, a formação dos espermatozoides. Aconteceu a evolução espermática de forma eficiente, as células de Sertoli passam a liberar uma proteína chamada inibina, que vai alcançar aqui a adenipófise e fazer feedback negativo. Isso vai fazer com que aconteça a diminuição da produção de FSH e LH e, consequentemente, os outros processos também diminuem. Da mesma forma, a testosterona cai na corrente sanguínea e quando em altas concentrações, faz feedback negativo com o hipotálamo e adenipófise, menos FSH, menos LH. Baixas concentrações de testosterona também faz feedback negativo e aí eu tenho maior liberação pulsátil de NRH, que vai estimular a maior liberação pulsátil de FSH, maior estímulo das células de Leydig a secretarem testosterona. Então, vejam que o controle dos hormônios reprodutivos, né, relacionados à reprodução do macho, são controlados somente por feedback negativo. Então, se eu tenho altas concentrações de testosterona, menos GNRH, menos FSH e LH. Se eu tenho baixa concentração de testosterona, mais GNRH, mais FSH e LH. Ok? Simples assim. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da reprodução na fêmea e detalhar mais a endocrinologia da reprodução nas fêmeas. Vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado que no macho. Então, falando um pouco sobre a fêmea, então, a gente já sabe, né, que a ausência do fator determinante testicular, né, do gene SRY, no caso da fêmea, já que ela não tem um cromossomo Y, aquelas gônadas primitivas vão dar origem aos ovários na fêmea, né, e aí, a depender da espécie, a conformação desses ovários podem mudar. Então, aqui estou mostrando para vocês o ovário de uma vaca. Esse ovário está com a formação de um corpo lúteo, né, que é responsável pela produção da progesterona e pela também manutenção da gestação na fêmea. Aqui nós temos os pontos, né, de ovulação, aqui um ponto hemorrágico, então significa que já teve a liberação do oócito aqui para tubo uterino. Aqui o ovário de uma porca, né? Então esse ovário, o ovário da porca parece um cachinho de uva. E aqui o ovário da égua. Os ovários da égua têm a forma de feijão e tem uma diferença em relação às outras espécies, porque a região medular, onde eu tenho toda a vascularização, está mais na superfície do ovário, e a região cortical, onde tem a evolução folicular, está no centro, tá? Então, por isso que a ovulação ela não acontece na superfície do ovário na égua, como aqui mostrado na vaca e na porca. A ovulação acontece aqui, nessa chamada fossa ovulatória. Vocês devem lembrar disso lá da anatomia, né? Então, falando rapidamente sobre a função dos ovários, então, basicamente, produção dos gametas femininos, né, dos ovócitos, e também na produção de hormônios. Então,
a progesterona, os estrógenos, são produzidos nos ovários, são produzidos em células presentes nos folículos. O ovário ele é recoberto por uma túnica albuginea, uma zona paraquimatosa e também a região medular. A túnica albuginea é pouco desenvolvido quando comparado a presente nos testículos. A zona parenquimatosa é onde eu tenho a evolução folicular, a disseminação do folículo em vários estágios de desenvolvimento, e na medula, onde tem toda a vascularização que vai dar sustentação para esse processo, nutrição, né, e sustentação para esse processo. Então, essa imagem mostra a região cortical do ovário e a região medular, né? Então, a maioria das espécies, a região cortical está aqui na superfície do ovário e a região medular mais central. Então, na região medular nós temos a vascularização sanguínea e na região cortical a evolução folicular, né? Então, todas as fêmeas já nascem com todos os folículos, os chamados folículos primordiais, e quando ela entra na puberdade, esses folículos vão se desenvolvendo, muitos vão sofrer atresia nesse processo e alguns vai acontecer, né, o processo de ovulação com liberação do óvulo, ovócito. Os folículos eles têm dois tipos de células principais, que são as chamadas células da granulosa, que estão aqui em volta do ócito. Então, o folículo primordial ele já tem uma camadinha de células da granulosa em volta do ócito. À medida que esse folículo vai evoluindo, as células da granulosa vão sofrendo mitose, aumentando o número de camadas dessas células. E em seguida, aqui já no folículo secundário, tem-se a formação das chamadas células da teca, que ficam na região mais externa do folículo. As células da granulosa, semelhante às células de Sertoli, elas vão dar sustentação ao ovócito, e as células da teca vão fazer a produção de hormônio, como os estrógenos, importantes nesse processo de evolução folicular, até que se tenha o rompimento desse folículo por conta da metabolização das células da granulosa, com formação dessa cavidade, desse antro, e aí por conta também, daqui a pouco a gente vai explicar, da ação dos hormônios folículo estimulante e hormônio luteinizante, acontece o rompimento do folículo e liberação do óvulo na tuba uterina. Após a liberação do ovócito, essas células aqui presentes da granulosa e da teca vão formar o corpo útero, que vai ter a função de produzir progesterona. Em seguida, esse corpo útero regride, formando o corpo albicans. Então, a gente já sabe que os ovários têm a função de produção de hormônios e de permitir a evolução folicular e ovulação. Uma vez que o ovócito foi liberado, esse vai ser capturado pela tuba uterina. Então, a função da tuba uterina é capturar óvulos, transportar espermatozoides também, já que é na tuba uterina o local onde acontece a fecundação, né, lá na ampola, na região da ampola. E após a fecundação, o embrião ele vai ser transportado até o útero. Então, a tuba uterina ela é composta por uma região chamada de infundíbulo, ampola e o istmo, e em seguida se tem a junção útero-tubária, que é a ligação entre a tuba uterina e o útero, né? Então, aconteceu a evolução folicular, o folículo dominante, né, vai romper, liberar seu ovócito, e esse ovócito vai ser capturado aqui pela região do infundíbulo da tuba uterina, vai ser transportado até a região da ampola, onde o espermatozoide já está esperando esse ovócito, onde acontece a fecundação, formação do zigoto. O zigoto, então, é transportado aqui pela tuba até chegar na região do istmo, né? Então, passa pela junção útero-tubárica e vai ser implantado lá no útero. Então, uma vez que o embrião alcança o útero, lá ele será implantado e vai ter condições para o seu desenvolvimento até o momento do parto. Então, o endométrio uterino,
ele é extremamente glandular, né, e vai fornecer condições nutricionais para o embrião se desenvolver até a formação da placenta. E após a formação da placenta, a nutrição do feto se dá pelo sangue materno. Com exceção apenas dos ruminantes, né, que não tem esse epitélio glandular, mas tem a formação das carúnculas. O útero, então, é formado pelos cornos uterinos, o corpo uterino e a cérvice, né, chamado de colo uterino. As proporções em relação aos cornos uterinos, corpo e cérvice vão variar dependendo das espécies, como mostrado aqui na imagem. Vocês devem lembrar lá da anatomia, né? Então, o corno uterino da vaca é pequeno quando comparado aqui aos cornos. Na égua, vejam que o corpo uterino é bastante desenvolvido. Aqui na porca, o corpo uterino é pequeno, a maioria dos fetos, né? Os fetos eles vão se implantar aqui nos cornos uterinos, que são bastante desenvolvidos. Aqui, o aparelho reprodutor da cadela e da gata, também com corpos uterinos pequenos e os cornos um pouco mais desenvolvidos. A partir do colo, então, do útero, a cérvice, ela se projeta em direção caudal até a vagina. Apresenta um músculo liso maciço e é mantido bem fechado, tá? Exceto durante o cio ou no momento do parto. Então, na gestação, por exemplo, é formado na cérvice por células aqui presentes, chamadas células caliciformes, que produzem um muco, e esse muco protege, então, o útero de matérias infecciosas que possam entrar pela vagina. E aí, aqui nas imagens, mostrando os anéis cervicais, que ficam bem fechados, né, e só abrem no momento do parto ou no momento da fecundação. E esses anéis cervicais, eles podem mudar, variar, dependendo da espécie, né? Então, veja aqui, por exemplo, na ovelha, os anéis cervicais são bem tortuosos, na égua já são menos, né? Aqui na porca, parecendo um parafuso, né? Tendo que ser rosqueado. Então, conhecer também a estrutura das pregas cervicais é importante para quem for trabalhar, por exemplo, com inseminação artificial, né? Para saber como que vai ultrapassar aqui essas pregas com a paleta. Então, depois da cérvice, temos a vagina, que nada mais é do que um canal, né, reprodutivo, tanto para o momento da cópula, para a entrada do sêmen, quanto pelo advento do parto, para a saída do feto. Então, a vagina se estende desde a cérvice até a entrada da uretra, até o osso uretral. Desde esse orifício até a vulva, nós temos o vestíbulo da vagina. Então, o vestíbulo é o local comum entre as funções urinárias e reprodutivas. E depois, nós temos a vulva. Isso aqui é a região da vagina e vestíbulo e da vulva de uma porca aberta, né? Então, falando um pouquinho sobre a endocrinologia da reprodução, nós temos dois tipos de células no folículo, que são estimulados pelos hormônios tróficos LH e FSH, que a gente já falou. Então, nós temos as células da teca, que estão aqui na parte mais externa do folículo, né? Temos duas camadas de célula, teca externa e teca interna, e as células da granulosa, que são as células que envolvem o oócito, né? As células da teca têm receptores para LH e, inicialmente, né, com o desenvolvimento do folículo pré-antral, para a formação do folículo antral e o folículo dominante, as células da granulosa apresentam receptores para FSH. Quando as células da teca estão ligadas ao LH, acontece o estímulo para a conversão de colesterol em andrógeno, semelhante às células de Leydig lá nos túbulos seminíferos.
As células da teca não têm capacidade de transformar andrógeno em estrógeno. Como as células da teca estão muito próximas aqui às células da granulosa, esse andrógeno segue para as células da granulosa e acontece, então, pela ação do FSH, o estímulo para a ativação de uma enzima chamada aromatase, e a aromatase converte andrógeno em estrógeno. O estrógeno ele vai estimular a multiplicação das células da granulosa no folículo, então vai estimular o desenvolvimento folicular. Ao passo que essas células se multiplicam, vai acontecendo a formação dessa cavidade no folículo chamado de antro, ou cavidade folicular. E as células da granulosa passam a expressar cada vez mais receptores para FSH. Quanto mais receptores para FSH, mais elas se multiplicam e evoluem, mais elas produzem estrógeno. Tá? E aí as concentrações de estrógeno vão subindo. Quando o folículo ele evolui até esse ponto que é chamado de folículo maduro, ou folículo grafiano, né, com essa cavidade folicular bem desenvolvida, próximo ao rompimento aqui do folículo e liberação do ócito, as células da granulosa passam a expressar receptores de LH, que antes não expressavam. E também as células da granulosa liberam uma proteína chamada inibina, que vai lá na adenipófise e faz feedback negativo com a adenipófise, diminuindo a secreção de FSH. Isso, com menos FSH sendo produzido, os outros folículos que estão se desenvolvendo acabam sofrendo atresia, porque eles não vão ter o estímulo desse hormônio, né? O hormônio folículo estimulante. E o folículo grafiano, ele continua seu desenvolvimento, porque ele tem as células da granulosa têm muitos receptores para FSH e acabam respondendo a mesma baixa concentração desse hormônio. E em seguida acontece um pico de LH, um pico pré-ovulatório de LH. Esse LH agora vai se ligar às células da granulosa, estimular a luteinização dessas células e também o rompimento do folículo com liberação do oócito, né? Acontecendo a ovulação. Em seguida, as células do folículo são luteinizadas, formando então o corpo lúteo. Esse esquema ele mostra como que acontece o controle hormonal, né, durante o ciclo reprodutivo da fêmea. Então, aqui o controle do eixo hipotalâmico e hipofisário gonadal. Então, o hipotálamo ele inicia uma secreção pulsátil de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, que alcança a adenipófise e estimula as células gonadotróficas a secretarem também de forma pulsátil FSH e LH. FSH se liga às células da granulosa, como a gente falou, e LH às células da teca. Células da teca são estimuladas a produzirem andrógenos, né, converterem colesterol em andrógeno. Andrógenos seguem para as células da granulosa. As células da granulosa ligadas a FSH ativam a enzima aromatase, que vão converter andrógeno em estrógeno. Estrógeno vai estimular a evolução folicular e também vai fazer feedback positivo com o hipotálamo. Mais estrógeno, feedback positivo com o hipotálamo, eu vou ter mais GnRH, mais FSH, mais LH. Mais produção de estrógeno, mais estímulo para multiplicação das células da granulosa, que vão passar a expressar muito mais receptores de FSH, que vão produzir mais estrógeno, mais feedback positivo, até que se tenha a formação do folículo grafiano. O folículo grafiano, então, vai produzir uma proteína chamada inibina, que vai fazer feedback negativo com a adenipófise, e isso vai regular a secreção de FSH. Então, a adenipófise vai passar a secretar menos FSH. Essa inibina não controla a secreção de LH. E as células da granulosa, nesse momento, também passam a expressar receptores de LH, que antes não expressavam.
Como eu tenho agora, nesse momento, um máximo de produção de estrógeno, esse máximo de produção de estrógeno vai fazer com que aconteça um pico pré-ovulatório de LH. E cerca de 24 horas após esse pico, né, por conta da ligação de LH nas células da granulosa, acontece então o rompimento do folículo e a ovulação, liberação do ovócito. E as células da granulosa e também as células da teca são luteinizadas e agora, em vez de produzirem estrógeno, passam a produzir a progesterona, que é o hormônio que mantém a gestação. A progesterona, por sua vez, faz feedback negativo com o hipotálamo, diminuindo então as produções de GnRH, FSH e LH. Se ocorrer a gestação, o corpo lúteo se mantém e a progesterona fica em altas concentrações no plasma sanguíneo, enquanto o estrógeno cai as suas concentrações. Caso não ocorra gestação, não ocorra implantação do embrião, alguns dias depois, em média de 12 a 14 dias após a formação do corpo lúteo, o miométrio, lá no útero, vai passar a produzir PGF2-alfa, prostaglandina F2-alfa. A PGF2-alfa, então, alcança o corpo lúteo e causa luteólise. O corpo lúteo regride, passa a produzir cada vez menos progesterona, até que as concentrações de progesterona caem. Isso desbloqueia o eixo hipotalâmico hipofisário, que passa novamente a secretar GnRH, que estimula a adenipofe a liberar mais FSH e LH, e assim o ciclo volta a acontecer, ok? Algumas espécies não produzem PGF2-alfa, como por exemplo gata e a cadela, e o corpo lúteo se mantém por muitos dias, né? Então esses animais acabam tendo um diôestro prolongado, mesmo que não aconteça a implantação embrionária, mesmo que não aconteça a gestação, ok? Esse ciclo, ele é bem representado principalmente para vaca, para égua, para porca, para ovelha e para cabra, ok? Cadelas e gatas têm alguns pontos um pouco diferentes, algumas particularidades, ok? Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para falar na aula de hoje. Na próxima aula falaremos sobre ciclo estral.